Metáforas. A Bíblia está cheia de metáforas. Elas são importantes, mas elas podem confundir tudo. Elas são usadas para Jesus, são usadas para nós como seus filhos. E elas são importantes, não é? Quando alguém conta uma história, em vez de só uma doutrina, é muito mais fácil você guardar aquilo. Por isso que Jesus contava parábolas. Quando Deus usa várias metáforas para descrever seu filho, ele não é nenhuma daquelas coisas, são metáforas. Mas isso nos dá um entendimento. Jesus é o cordeiro e é o leão. São coisas muito diferentes. Se você achar que Jesus é só o cordeiro, você não vai compreender o que você deve compreender a respeito dele. Mas ele também é o pão, ele é a água, não é? E ele é o maná, ele era a coluna de fogo. Há tantas coisas, não é? Ele é a estrela da manhã, enfim. Se você achar que Jesus é mais uma dessas coisas, você perdeu a metáfora. A mesma coisa somos nós, não é? Nós também somos ovelhas, mas somos soldados. Nós somos uma semente que deve cair no solo e morrer. Há várias metáforas, nenhuma delas está ligada à nossa fraqueza espiritual. Muitas vezes quando as pessoas dizem assim, eu sou uma ovelha, ela está querendo dizer que simplesmente isso justifica uma vida que não glorifica a Deus, mas é o oposto. Não é? A ideia de você ser sempre uma ovelhinha, no sentido que você vai ter que ser carregado para sempre, e sempre não pode, não é o entendimento. Você está usando a metáfora para justificação de algo que não deve ser continuamente mortificado em nós. Então Jesus era o cordeiro, isso porque ele era totalmente dependente do Pai e do Espírito Santo. Ele, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele não usaria seu poder, ele se submeteria totalmente ao plano do Pai, ele estaria nas mãos do Pai, ele era o cordeiro de Deus. Se o plano do Pai é que ele fosse como uma ovelha muda para o matador, então ele ia. Então ele pareceria fraco aos olhos dos homens, mas porque ele estava entregue nas mãos do Pai. E ele não usaria o seu poder infinito, mas ele usaria o revestimento do Espírito Santo. E ele não usaria a sua própria vontade. Ele vai falar várias vezes, não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Está vendo? Ele é um cordeiro, ele está totalmente nas mãos do Pai, no propósito do Pai, no plano do Pai. É assim que nós somos uma ovelha, mas nós não somos. Você vê, a ovelha não é para justificar a fraqueza pecaminosa, é para dizer que nós temos um pastor que é Cristo, que conduz nossas vidas, como o Pai conduzia a vida de Cristo aqui, e que dele nós recebemos todo o poder necessário. Ele está pastoreando, Cristo, as nossas vidas, mas ao mesmo tempo nós somos comparados a um soldado forte, armado, porque ele nos capacita. Então Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus, você deve cingir os lombos, Pedro diz, e vocês com a armadura de Deus vão resistir no dia mau, na força dele. Quando Paulo diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte, ele não está falando de fraqueza pecaminosa. Quando eu compreendo que em mim mesmo não há nenhum poder, então o poder de Deus opera em mim. Então naquele momento eu sou tanto o cordeiro, uma ovelha que depende totalmente do poder de Deus, mas isso é eficaz de tal maneira que eu sou um soldado com toda a armadura para resistir no dia mau. Então quando você quer conhecer Jesus, todas essas metáforas, ele não é um cordeiro realmente, ele não é um leão, ele não é uma estrela, ele não é uma luz. Deus é luz, ele é uma luz. Cada uma dessas metáforas está mostrando algo nele, e cada uma das metáforas para a igreja também. Vocês são a noiva de Cristo. Mas como é assim? Eu sou um soldado armado e sou uma noiva, então, de coisas diferentes. Mas você não pode pegar todas as características que uma noiva tem aqui no mundo e achar que você é uma noiva naquele sentido. É no único sentido, como Jesus diz assim para nós, vocês devem ser mansos como as pombas, mas você não deve ser como uma pomba de verdade. É essa a característica, a mansidão. Mas ele diz, mas devem ser prudentes como a serpente. Você não deve ser uma cobra,
mas a cobra tem essa prudência para descrever tudo o que você é em Cristo. Então, várias metáforas, mas nenhuma delas, todas elas estão falando sobre algo que você é em Cristo. Uma ovelha, prudente como uma serpente, mansa como uma pomba, um soldado, uma noiva. Se você achar que é uma noiva, pegar tudo que uma noiva é e desculpar a sua vida nas fraquezas que você achar numa noiva aqui no mundo, então você perdeu a metáfora. Então pense em Jesus, ele é o cordeiro totalmente entregue, obediente, totalmente dependente do Pai. Nós também somos uma ovelha de Cristo, totalmente dependentes da sua força, do seu propósito, que Ele nos conduza. Mas Jesus é o leão, Ele é todo poderoso. Nós não, essa metáfora não é usada para nós, mas nós somos um soldado armado, com toda a armadura, para resistir, lutando contra potestades, principados. Então, quem é o homem que eu acho que é o melhor modelo de ser todas essas coisas? Alguém como um cordeiro, como uma ovelha, que se entrega totalmente ao propósito de Deus, não importa para que caminhos leve, como Jesus, como cordeiro de Deus, foi levado como matador, silenciosamente ao matadouro. E ao mesmo tempo alguém que parece realmente, na sua fraqueza de cordeiro, ser muito forte. Essas coisas que parecem díspares, não é? É um grande guerreiro, além de ser um cordeiro. E quando você junta todas as metáforas, que homem viveu no mundo que mais mostra para a gente, quando todas elas estão juntas, como se parece uma vida regenerada? Não vou falar Cristo, e se é alguém que foi regenerado, foi justificado, qual o homem que molda melhor todas essas características de uma ovelha obediente, mesmo se tivesse que ir para o matadouro, não dependente de qualquer força em si, como uma ovelha tem, ao mesmo tempo alguém que parece ter a força de um guerreiro, porque quando ele é fraco, ele é forte, e que nenhuma das metáforas são desculpas para o mal que deve ser arrependido e mortificado em nós. Eu acho que não há ninguém que molde todas as metáforas, quando você vê elas todas juntas, como o apóstolo Paulo. Então eu acho que ele é um modelo. Em vez de você pegar, eu sou uma ovelha, e começar a encontrar coisas negativas numa ovelha, para justificar coisas negativas em você, como a fraqueza, que é só fraqueza mesmo, porque Paulo diz assim, quando eu sou fraco, ele não está falando de fraqueza pecaminosa. Quando eu não tenho nenhuma força em mim mesmo, nenhum poder, quando eu vejo que há muitas coisas na minha vida para mostrar que eu não posso depender nunca de mim mesmo, então eu sou forte. Mas tem pessoas que quando são fracas, são a própria fraqueza. Quando Sansão foi fraco, foi terrível. Não é essa fraqueza que ele está falando, porque Sansão foi fraco como a fraqueza pecaminosa. Então Paulo ele preenche. Se você quer saber o que todas as metáforas juntas, o retrato que elas pintam, que deve ser o que nós devemos buscar diariamente, Paulo é o homem, não é? E você já parou para pensar que o que você deseja revela mais sobre você do que o que você acredita? Você acredita em tudo que o apóstolo Paulo acreditava, pelo menos devia, né? Mas não é o que você diz que crê, nem o que você sabe. Nós podemos estudar Jonathan Edwards até saber tudo que ele sabia, é o que você quer que realmente fala mais a respeito de você, porque o desejo é o pulso mais honesto da alma. E a teologia pode estar certa, a moral pode estar em dia, a reputação pode estar intacta, mas se o desejo do coração ainda gira em torno de conforto, sucesso, aprovação dos outros, alguma coisa não está de acordo com aquilo que o novo nascimento deve produzir em nós. Você vê que você nunca vai olhar para o apóstolo Paulo e pensar, aqui está um homem que estava, a vida dele gira em torno de conforto, de sucesso. É por isso que Paulo nos desconcerta. Ele não é só brilhante, nem só devoto, nem só corajoso, ele é acima de tudo alguém que deseja Cristo. E isso revela
se revela com mais força justamente quando tudo parece estar desmoronando. Porque é óbvio que o nosso desejo por Cristo se manifesta mais quando as outras coisas estão desmoronando. Então ele está preso, acorrentado, limitado por fora, mas você sente que Paulo está completamente livre por dentro. E no meio dessa realidade dura, ele escreve algo que deveria ser impresso em fogo em cada alma regenerada. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Filipenses 3,7. Agora, nós sentimos isso? Se não sentimos, nós podemos falar sobre essas metáforas, mas há um desequilíbrio na nossa compreensão. Primeiro, que essas metáforas nunca apontam para nada pecaminoso em nós. Aquilo que é a carne em nós não está nessas metáforas. Ele está dizendo que perdeu tudo e se alegrou, porque ele comparou isso a Cristo, e aí ele achou que ele estava no lucro. Tudo que antes era importante para ele parecia não só não importante, mas parecia esterco. Isso não é cinismo espiritual, não é espiritualizar a dor e o sofrimento que ele estava experimentando, é ter visto algo tão maior, tão mais belo, tão mais verdadeiro, que o resto simplesmente perdeu o brilho. Paulo não está desiludido com a vida. Nada na vida serve mais. Não é isso. Nada na vida tem graça, porque ele estava meio deprê. Não. E esse encantamento tem uma consequência que mudou o desejo dele. Ele não deseja o prestígio que ele já desejou antes, não deseja conforto, não deseja glória própria. Ele deseja alguém, ele deseja Cristo. Como Cristo desejava em tudo glorificar o Pai. Então ele era o Cordeiro, ele é todas aquelas metáforas que apontam totalmente para essa relação, as nossas também. Então esse é o marco de uma alma regenerada. O centro do desejo foi deslocado, não só o centro do conhecimento, né? Agora tudo está orbitando ao redor de Cristo. Paulo não quer só aprender sobre Jesus, ele quer conhecê-lo. Ele diz: eu quero conhecê-lo. As pessoas pensam que ele quer estudar mais, né? Ler mais, ouvir mais sermão. Não. Ele não quer ser salvo, ele quer ser achado em Cristo. Ele quer viver para engrandecê-lo, ele quer morrer para estar com ele. Quando Paulo diz morrer é melhor, você vê, ele não diz isso porque está deprimido e tudo deu errado na vida e a pessoa está pensando: essa vida não serve mais. Paulo olha para a vida mesmo como o homem olharia nos seus melhores dias e diz: morrer é melhor, porque eu vou estar com Cristo. Ele quer ser conformado, ele quer engrandecê-lo, ele se regozija na vinda de Cristo, todo dia. Então, ele tem muitos desejos, mas você sente que Paulo tem muitos desejos em um só objeto. E essa é a pergunta que nos confronta. Se fosse possível ter uma vida confortável, respeitada, moralmente correta, mas sem Cristo no centro, seria suficiente para nós? Para Paulo não, e para uma alma regenerada também não deveria ser assim. E tudo que está na nossa vida que não está apontando para esse lugar é aquilo que devia morrer em nós. Aquilo não está em nenhuma daquelas metáforas que nós recebemos por pertencermos a Cristo. Porque, no fim das contas, a fé verdadeira não é só crer, é desejar, é ter fome, é ter sede, é sentir que a vida inteira perde o sentido agora. O casamento perde sentido, o trabalho perde sentido, a vida perde sentido, se ela não está girando em torno de Cristo. Então não se engane, a regra espiritual mais precisa da sua alma não é a sua performance em oração, não é a sua performance na leitura bíblica, nem a sua performance em obediência, simplesmente é o seu desejo, porque esse é aquilo que é mais verdadeiro sobre você, é aquilo que descreve melhor a alma. Então o verdadeiro cristão não é definido pelo que ele evita. Eu evito isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Isso não descreve o verdadeiro cristão, mas pelo que ele deseja. E quando o desejo é Cristo, tudo mais é secundário, é claro. Em segundo lugar, esses vários desejos têm sempre esse único objeto. Paulo quer conhecer Cristo, mas não como nós imaginamos. A gente pensa assim: eu quero conhecer mais Cristo. As pessoas pensam:
quero mais estudo bíblico, eu vou ler mais livros. Não é nesse sentido que ele diz que quer conhecer mais Cristo. Paulo não está atrás de uma experiência religiosa intensa, nem de uma teologia simplesmente mais profunda. Ele quer mais do que revelação, ele quer uma comunhão mais profunda. É esse conhecimento, não é o conhecimento de livros, é o conhecimento de Cristo. Quando ele diz assim em Filipenses 3,10, quero conhecer a Cristo, não está falando de informação, nem de curiosidade espiritual, nem de poder espiritual para usar para qualquer coisa. Está falando de um desejo íntimo, de uma fome viva, de sede que atravessa a alma dele como a lança atravessou o coração de Cristo. Paulo não está satisfeito, não porque ele quer saber mais teologia. Ele conheceu Cristo na estrada de Damasco, ele pregou Cristo nas sinagogas, sofreu por Cristo em cada cidade. Ainda assim o clamor dele é: o meu desejo é conhecê-lo. Mas como alguém que já viu Cristo ressurreto, ainda quer conhecê-lo. Como quem teve as revelações de Paulo, é que o verdadeiro conhecimento de Cristo nunca se esgota quando você está indo além de letras e palavras. Esse desejo nunca se transforma em algo realmente passado. Paulo não quer só saber sobre Cristo, ele quer conhecê-lo em comunhão com Cristo. Ele diz então: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, não como um conceito, mas como o poder operando em mim, é que faz eu ser totalmente fraco como uma ovelha, e ao mesmo tempo um guerreiro com a espada desembainhada, que pode resistir no dia mau. Eu quero conhecê-lo como aquele que sustenta a minha alma quando tudo fora morre. Ele quer conhecê-lo na comunhão dos seus sofrimentos, não como um peso. Ele não quer experimentar o sofrimento como um peso, mas ele quer experimentar o sofrimento como a comunhão com o sofrimento de Cristo. Ele quer conhecer Cristo assim, e em seu sofrimento Cristo honrou o Pai totalmente. Então no meu sofrimento eu quero honrá-lo, eu quero conhecê-lo na comunhão dos seus sofrimentos, porque quem sofre com Cristo sofre perto de Cristo. É aqui que muita gente desiste. Querem conhecer o poder de Jesus para resolver coisas, não a sua dor. Eu não quero ser conformado, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Ele diz: mas eu quero ter comunhão com os seus sofrimentos, eu quero conhecê-lo assim. Querem o conforto do Salvador, mas não o molde da sua morte. Paulo: não, eu quero conhecê-lo em sua morte. Paulo sabe, não existe conhecimento real de Cristo sem semelhança com Ele. Conhecer Cristo é mais do que admirá-lo, é ser realmente moldado pelo Pai, a imagem dele, é conhecer por dentro, conhecer na carne, conhecer na hora da perda. Eu quero conhecer Jesus nas minhas perdas, eu quero conhecer Jesus no meu sofrimento, eu quero conhecer Jesus em tudo. Eu quero conhecer Jesus quando eu for abandonado. Então, Jesus foi abandonado, eu quero conhecê-lo aí. Eu quero conhecer o Jesus que foi abandonado quando eu for abandonado. É ali quando tudo desaba, mas Cristo permanece. Como tudo desabou para Cristo e o Pai permaneceu para Ele, então, eu quero conhecê-lo assim. Conhecer a Cristo é um tipo de intimidade que queima e consola ao mesmo tempo. É o que Paulo queria, é o conhecimento que te faz menor por fora, mas vivo por dentro. E esse conhecimento não vem apenas por estudo, nem por qualquer tipo de ritual. Ele vem pelo Espírito, na estrada apertada da fé, quando a nossa alma está rendida a Cristo. É isso que Paulo está expressando, porque o conhecimento de Cristo não é dado aos que sabem muito, mas aos que se rendem muito. A questão não era se alguém conhecia o ensino tanto quanto Paulo. Ele queria conhecer essa comunhão com Cristo, e é mais do que luz na mente, é realmente o que Jonathan chama de fogo no coração, ou seja, afeições santas queimando. Você quer conhecer Cristo? Então, aquelas metáforas estão apontando para o novo homem, e não nada do velho homem. O velho homem tem que morrer. Eu não sou uma ovelha porque eu sou como o velho homem. Eu sou uma ovelha de Cristo, como Cristo era o Cordeiro de Deus. Quero viver para Ele, quero morrer glorificando Ele. Então, para sofrer como eu
naturalmente não gostaria de sofrer, mas se for o plano dele, como o Pai era o plano que Jesus foi do agrado do Pai esmagá-lo, então Jesus estava bem com isso. Conhecer a Cristo é o que você precisa, mas precisa, mesmo que você não saiba, mesmo que eu não saiba. Nossos sofrimentos são difíceis porque nós não conhecemos, não temos comunhão com Ele em seu sofrimento. A nossa falta de força não tem nada a ver com aquelas metáforas, tem a ver porque não conhecemos o poder da sua ressurreição. Porque tudo o que o coração humano procura está escondido em Cristo, nessa comunhão. Então conhecer a Cristo é mais do que aprender sobre Ele, é ser transformado por Ele. E toda alma regenerada sabe, nada é mais doce do que isso. É isso que Paulo está dizendo, o meu desejo é conhecê-lo. Então não pensamos, e não pense que Paulo está pensando, eu quero comprar mais livros e aprender mais alguma coisa. Era conhecer Cristo. Em terceiro lugar, ele via Cristo como esse objeto supremo. Todo mundo confia em alguma coisa, pode ser no dinheiro, na inteligência, na imagem que nós construímos, ou na solidez do que a gente acha que conseguiu juntar num banco, na estabilidade emocional, nas conquistas, nas conexões. Às vezes você confia na sua estabilidade emocional, mas mais cedo ou mais tarde a vida trata de mostrar que essas coisas são muito frágeis. Tudo que é humano quebra, tudo, sem exceção. Todas as coisas humanas, as melhores, quebram. Tudo que é terreno cansa, não importa. Você pode pensar de coisas grandes ou de coisas bobas. Você pode pensar assim, o céu para mim é, sei lá, sentar num dia maravilhoso, tomar sorvete. Se alguém fizer você fazer isso por uma semana, você vai ver que tomar sorvete o tempo todo é um inferno. Você só falava que aquilo ia ser maravilhoso porque você não pensava realmente em ficar. Tudo que é humano cansa, e tudo que é nosso acaba. E é por isso que Paulo vai direto ao ponto quando descreve os verdadeiros crentes. Pois nós é que somos os da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não colocamos confiança na carne, não confiamos em nada que é Cristo para ser nosso apoio. São coisas boas, são maravilhosas. Filipenses 3,3, né? Paulo conhecia bem isso que ele chama de carne. Ele teve o currículo perfeito da carne, irrepreensível segundo a lei, zeloso moralmente, uma pessoa exemplar. Mas quando ele viu Cristo, tudo isso virou nada para ele. Ele não só abandonou a autoconfiança, ele a considerou um dano. Ele considerou que se apoiar naquilo seria uma miséria, seria um esterco na sua vida, porque confiar na carne não é apenas inútil, Paulo diz. Se você confiar em alguma coisa da carne, isso não é só inútil, é perigoso, é confiar numa ponte que vai desabar quando você pisar nela, no dia que você mais precisar. O Evangelho começa exatamente aí. Quando o orgulho morre, Cristo se torna tudo. Quando você ainda se gloria em alguma coisa que não é Cristo, então ainda não. Mas não é só na confiança que esse deslocamento acontece também no discurso, naquilo que ocupa os lábios, o pensamento, o centro das conversas, e Paulo não esconde isso. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, ele diz, mas que importa? Porque você vê, Paulo era o primeiro a escrever para os Gálatas e dizer assim, vocês deixaram o Evangelho, mas não existe outro Evangelho. Mas aqui você vê que ele diz, não importa. O importante é que de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo esteja sendo pregado. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, essas pessoas estão pregando só para me ferir, porque eu estou preso, elas estão dizendo que elas estão fazendo a obra de Deus e Deus está abençoando elas, eu não sou abençoado. Ok, ele está dizendo, mas eu não me importo, porque eles não estão pregando o erro, eles estão pregando a verdade, e eu me alegro. Se Cristo está sendo pregado, mesmo que seja com esse espírito, isso eles vão ver com Deus um dia, eu me alegro por ele estar sendo pregado, porque eles não estão pregando uma heresia, mas o que impulsiona eles não é bom, mas ele diz, por isso me alegro. O importante é de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro,
Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. Olha o que ele está dizendo: mesmo quando o ego de outro é a fonte da pregação, mas não há erro nela, eu me alegro que Cristo esteja sendo pregado, mesmo que ele esteja fazendo isso para se comparar comigo e tirar, se achar melhor. Isso é libertação real, queridos. É ter o coração tão cheio de Jesus que o próprio ego não precisa mais vencer o ego do outro. Então ele, tudo bem, Cristo não é só o conteúdo da mensagem, é o único motivo para a mensagem existir. Ele está dizendo, se a mensagem está realmente apontando para o que é verdade, e eu não vou ficar preso aos motivos dessas pessoas, eu vou me alegrar. Ele não quer ser lembrado, ele não quer que Cristo deixe de ser pregado, porque de alguma maneira aquelas pessoas estavam pregando para machucá-lo. E quando isso acontece, a alma dele conseguia encontrar alegria na verdade pregada, mesmo que ele mesmo estivesse sendo atingido. Aliás, é por isso que ele escreve: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou seja, ele está sendo pregado, eu me alegro. A alegria em Cristo não depende, você vê, de nada ligado ao seu próprio ego. Depende daquilo que está dentro dele, que se gloria em Cristo. E quando ele escuta o eco do verdadeiro evangelho sendo pregado, então ele se alegra. Mesmo sem saber se vai viver ou morrer, ele se alegra. O que aconteceu com Paulo não foi só uma mudança de ideia, foi uma mudança de afeto. Ele não tinha como segurar o afeto que se deleitava se ele via alguma coisa que de alguma maneira exaltasse Cristo. Então foi um deslocamento efetivo e epistemológico profundo, o centro do saber, o centro do sentir, todas essas coisas foi arrancada do ego para Cristo. Então aquilo que aqueles homens faziam atingia o ego dele, mas não importava, porque não estava atingindo a verdade de Cristo. Isso é ser centrado em Cristo, e aqui está o padrão de toda a regeneração verdadeira, que se torna a confiança, porque a nossa autossuficiência caiu, sempre está ligado ao ego, que se torna um assunto, porque o ego foi crucificado, e nós não precisamos ser o assunto, que se torna alegria, porque as circunstâncias já não mandam mais nos meus afetos. Isso é fé real, não apenas acreditar que Jesus salva, que ele não vai deixar eu ir para o inferno, mas desejar que ele seja o centro da confiança, da mensagem, da alegria. Ou seja, se eu ver que a minha alegria, o centro dela não é Cristo, Paulo diria, eu então estou muito preocupado. Quando Cristo se torna nossa confiança, nosso assunto, nossa alegria, é sinal que o velho eu realmente já foi crucificado, porque ele é o grande impedimento. Outro dia eu escrevi uma frase em algum lugar dizendo que de todos os anticristos, o mais difícil de vencer é o ego, é o eu. A linguagem de Paulo, em quarto lugar, é estranha para quem ainda não conheceu o valor real de Cristo. Ele fala em lucro e perda, mas está falando não de finanças, não de imagem ou autoimagem. Ele está falando de amor, não de aritmética. Ele está mexendo nas colunas de balanço da sua própria alma. E quando ele termina de revisar o que realmente importa, tudo que antes era considerado lucro, ele colocou na coluna de prejuízo. Foi uma mudança radical. Ele diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Você ouviu isso? Ganhar a Cristo. Você viu ele dizer, eu quero conhecê-lo. Agora ele está dizendo, eu quero ganhar a Cristo. Esse é o verbo, esse é o clamor, esse é o alvo. Não é só conhecê-lo, não é só pregar, mas ganhá-lo, tê-lo como seu, possuí-lo, ser possuído, ter ele como tesouro. É isso que ele está falando. Cristo não é uma ideia que se estuda, é um tesouro que se encontra. É isso que ele está dizendo. É como a parábola de Mateus 13, 44, né? Um homem foi lá, tropeçou e viu um grande tesouro, vendeu
tudo que tinha com alegria e comprou, com alegria, é isso. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certa vez um homem o encontrou e cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então ele não comprou porque senão Deus não ia gostar, senão ia ficar zangado. É pela alegria que ele estava sentindo. Isso é encontrar o reino. E é isso que aconteceu quando Cristo se revela ao coração de Paulo e ao nosso. Mas atenção, Paulo não fala de ganhar a Cristo como quem conquista uma medalha, como quem fez algo que o tornou merecedor de ganhar algo por causa daquilo. Ele está dizendo que Cristo, ele vê como prêmio supremo que alguém podia sonhar na vida. Ele vê Cristo assim, que tudo compensa. Ele não está dizendo que você possa ganhar Cristo no sentido como um atleta olímpico ganha uma medalha. Ele está dizendo que ele quer ganhar Cristo no sentido de que não importa o que isso custe. Como o atleta deixou de comer isso, comer aquilo, treinou muito, ou seja, há muitas perdas pelo valor que ele dá àquela medalha. Ele não está falando sobre ganhar por mérito a Cristo, ele está falando que qualquer coisa perdida para ganhar Cristo, ou seja, para tê-lo, ele considerava nada, porque o valor, os competidores da Olimpíada, da medalha, vale mais que o que ele perde. Paulo diz: não importa o que eu perco. Foi isso que Jesus deixou claro sobre Paulo desde o início. Jesus diz assim para ele: mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome, não como punição, queridos, mas como caminho. Ou seja, eu farei dele um homem que não vai achar nada, nenhuma perda. O que a aflição o que o sofrer faz é tirar algo que seria importante. Eu vou fazer dele alguém que me deseje de tal maneira que nada seja grande demais para ser perdido. Então não é punição, é uma trilha. A perda, Paulo via como caminho, como quem está se preparando para a Olimpíada, perde saídas noturnas, perde determinados alimentos, mas aquilo é o caminho para a medalha, em vez de ser perda. Então você vê a cruz como acesso, é a cruz, mas você está vendo diferente. E quem quer Cristo precisa estar pronto para dizer: eu perco tudo, mas não perco Ele. Só isso que eu não posso perder. Quando Jesus disse: eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer, o quanto ele deve perder. Então, eu dei a ele um coração que vai sempre pensar: eu posso perder qualquer coisa, menos Cristo. Ganhar Cristo então é viver de um jeito que o mundo nunca vai entender. É abrir mão, como ele fez, do conforto, da reputação, do controle, mas não só perder, é chamar isso de alegria. E não só suportar perda, mas abraçá-la como parte. Quando perde, abraçar aquilo como parte do caminho que está me levando a conhecer mais Cristo. Então, eu não boto na coluna de perdas, de prejuízo, mas de lucro. Então aqui está o que muitos ainda não entenderam sobre a fé verdadeira. Ela não é uma barganha com Deus para ter uma vida melhor. Ela é uma entrega total para possuir o que nada nessa vida pode nos dar. Então, perder qualquer coisa, Paulo via como um caminho maravilhoso para conhecer Cristo, para ganhar Cristo. Quem ganha Cristo pode perder o mundo inteiro. Jesus diz assim: que o homem não daria em resgate da sua alma? Ele daria o mundo inteiro. Então, aqui está sendo o seguinte: o que um homem regenerado não daria por Cristo? O homem regenerado está disposto a perder o mundo inteiro. Da mesma maneira que aquele homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma seria uma perda total. Então, o Filho de Deus acha que perder o mundo inteiro e ganhar Cristo é lucro, é ganho total. Ganhar a Cristo não é receber um benefício, é possuir um tesouro, é quando Ele é o que mais vale. Toda perda vira lucro. Não é só que é uma perda aceitável, é que ela é colocada na coluna de lucros. É isso que todas as metáforas, quando são juntadas do que é um filho de Deus, forma. Você vê que em Paulo há fraqueza
e há força. Há coisas díspares, como um guerreiro é díspare de um cordeiro, uma ovelha, e é díspare de uma noiva, e etc. Então há uma teologia, em quinto lugar, da renúncia, esterco, escória. Ou seja, na verdade essas palavras estão falando que há um fim da autoconfiança. Antes de Paulo ser Paulo, era Saulo, e Saulo era tudo que alguém religioso sonhava ser. É o ápice do que a religião pode dar. Nascido num berço certo, isso você não controla, né? Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, zeloso, irrepreensível externamente, segundo a lei. Ou seja, esse era um currículo tão sólido, que poderia facilmente ser, você colocar, sabe essas pessoas que botam um quadro com seus diplomas? Então, você podia fazer disso a sua vitrine espiritual. Seria a melhor vitrine espiritual que você podia ter. Os melhores quadros de como você é uma pessoa de oração, de conhecimento, de obediência, enfim. Um currículo tão sólido que poderia facilmente ser colocado como moldura na vitrine espiritual. Mas no momento em que Cristo apareceu no caminho de Damasco, todas essas coisas viraram pó. Paulo não achava mais que a vida de oração dele, ser o cara que mais ora, era nada. Ele virou escória. Ele diz: se a minha vida de oração fosse algo em que eu depositasse nela alguma confiança de que eu sou mais aceitável diante de Deus, então ela é esterco para mim. Eu não quero ter nenhuma justiça que venha de nada a não ser de Cristo, nenhuma justiça que vem da lei, do que eu faço. Essas são palavras que Paulo usa. Por quem perdi todas as coisas. Ele está falando dessas coisas. A minha vida irrepreensível, todo mundo me vendo como um cara mais espiritual, mais entendido da Bíblia. Ele não está falando dos seus pecados horríveis, que agora são esterco para ele. Agora aqueles pecados que eu amava fedem. Ele está falando do seu melhor, da sua justiça. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Não é exagero, não é? A gente podia chamar da teologia da renúncia, mas quando a gente fala de renúncia, a gente está pensando em renunciar, e está renunciando tudo que as pessoas diriam: que cara espiritual, que cara consagrado, que cara com uma vida centrada nas suas, porque ninguém é melhor na vida de oração do que ele, ninguém é melhor conhecedor da palavra que ele, ninguém é melhor como modelo espiritual. Ele disse: eu ser um modelo espiritual, em mim mesmo, uma justiça que vem do que eu faço, é esterco para mim. É o momento em que a alma entende tudo o que me fazia forte diante dos homens, tudo que era admirável, me torna fraco diante de Deus. Se a minha vida de oração fizer isso, então essa vida de oração está me tornando fraco diante de Deus, está me fazendo confiar menos na justiça de Cristo, está me fazendo confiar em alguma coisa em mim. Paulo não está rejeitando pecados escandalosos quando está dizendo isso aqui. Rejeito minha vida de prostituição, meus pecados sexuais, as minhas ambições. Ele não está falando disso, mundanas. Ele está dizendo que ele está abrindo mão daquilo que aos olhos humanos era a sua glória, a sua moral, sua performance espiritual, seu prestígio, sua justiça própria, o que faziam as pessoas dizer: esse cara é o cara mais espiritual que eu conheço, é o cara mais conhecedor da Torá que existe. E essa é a renúncia mais difícil de todas. É muito difícil você sentir, é fácil você sentir que os seus pecados terríveis eram horríveis, mas tu achar que a sua vida de oração não há nada nela que te recomende diante de Deus, é muito difícil. Você acaba achando que sua vida de oração é algo que te dá ponto diante de Deus, porque o que impede muitos de se renderem a Cristo de verdade, ao Evangelho, não são seus vícios, são suas virtudes. A maior dificuldade para entender o Evangelho são nossas virtudes, aquilo que nós achamos termos de melhor. E é óbvio que isso na igreja é pior ainda. É a ilusão de que tem alguma coisa boa em nós que não vem de Cristo,
que eu somo a justiça de Cristo à justiça das minhas orações, da minha vida consagrada, da minha vida de obediência. E aí eu olho para essas coisas e digo: isso aqui, Cristo, isso é esterco, isso não me recomenda diante de Deus. Se essas coisas não estiverem cobertas com o sangue de Cristo, são totalmente detestáveis, porque me fizeram acreditar mais em mim, aumentou minha autossuficiência. É a ilusão de que tem algo bom em nós, de que já fizemos alguma coisa que Deus aceitou fora de Cristo, de que merecemos alguma coisa de Deus fora de Cristo, por algo que a gente fez e não pelo que Ele fez. Mas Isaías já havia falado séculos, e todos nós somos como um impuro, e todos os nossos atos de justiça, Isaías está falando disso, nossa vida de oração, nossa vida como povo de Deus, nossa vida que foi circuncidado ao 8º dia, nós que seguimos a Torá, todos esses atos de justiça, nossa obediência, são como trapos imundos diante de Deus. Ou seja, esse é o lugar, você viu que o seu melhor é imundo diante de Deus. Não há nenhuma justiça para você vinda da sua suposta obediência, da sua suposta vida de oração, do seu estudo, do seu conhecimento bíblico, da sua obediência a Deus. Percebe? Não são os pecados que não são nossos trapos imundos, são nossos atos de justiça. É aquilo que nós achávamos, isso Deus aceita, e isso aqui fez diferença, a minha vida de oração fez diferença. É isso que Isaías está dizendo, que são trapos imundos. Até que temos de melhor. O que está sendo dito é o seguinte: a sua vida de oração, o melhor momento da sua vida de oração sem Cristo, fede, é um trapo imundo para Deus. Sua melhor obediência, fede, é um trapo imundo. Não é a sua desobediência, não é a sua não oração. Até a nossa maior virtude, sem a graça, não passa de vaidade. Foi isso que Paulo entendeu. Ele realmente era totalmente dependente, ele era uma ovelha, dependente totalmente de Deus. Foi isso que o destruiu por dentro e o reconstruiu. Porque a conversão não foi só uma mudança de crença, foi o fim de Saulo de Tarso, mas não o fim das coisas ruins que ele fazia, foi o fim das melhores coisas que ele fazia. Literalmente, o homem que se apresentava como irrepreensível morreu, o homem que era o melhor em oração morreu, o homem que era o mais obediente segundo a lei era irrepreensível, morreu. O homem que acreditava na sua dedicação a conhecer a palavra de Deus morreu. Ele não confiava nessas coisas, ele não queria nenhuma ideia de que havia alguma justiça nessas coisas. O nome que carregava prestígio ficou para trás, o orgulho que sustentava a sua identidade foi crucificado com Cristo. Não só aquilo que você, ou que ele podia chamar de pecados, e ali no chão da estrada, cego de glória e caído em graça, nasce esse novo homem. Não depende mais de uma dessas, não tira a glória de nenhuma dessas coisas. Ele sabe que ele não é aceito por Deus por nada disso, que essas coisas sem Cristo fedem. A vida de oração fede, a obediência, a suposta obediência, meus atos de justiça fedem, tudo fede. Ele não confia mais nada na carne, ou seja, em nada em mim fora de Cristo. Ele não mais então acumula méritos. Se tudo que ele sabe que é aceitável a Deus é em Cristo e por causa de Cristo, então que mérito sobra para mim? Nenhum. Então eu não conto mais méritos. Mas agora, desejando ser achado em Cristo, não em nenhuma justiça, ele diz, desejando não ter nenhuma justiça que vem da lei, da minha suposta obediência, zero, mas apenas a justiça que vem pela fé em Cristo. Esse é o coração da justificação. Não é Deus melhorar nossa ficha, é Deus te dar uma identidade em Cristo. Não é uma reforma do caráter, é uma imputação da justiça de Cristo. Você não é aceito por Deus porque virou uma pessoa melhor. Se fosse basear-se nisso, você fede. Mesmo que você diga, mas o Evangelho me fez uma pessoa... Então, mas isso aí, sem o Evangelho, fede.
Você é aceito porque está em Cristo, e isso só é possível quando o Evangelho te leva às realidades, é a renúncia de si mesmo, senão você sempre tentará se gloriar em alguma coisa que você faz. A renúncia de si mesmo, do orgulho, a renúncia do nome. A graça começa onde nossa autoconfiança morre. Se nós confiamos um pouco na nossa vida de oração, então a graça não pode operar, não está operando. A porta de entrada do Evangelho é baixa por isso, que quando diz baixa, apertado, o buraco de uma agulha, você está querendo falar isso, ele é apertada demais para quem carrega o ego, ou qualquer orgulho, ou qualquer ideia de que um mínimo de mérito você tem, não consegue passar pela porta, com essa bagagem. Só passa quem está totalmente prostrado, não é? Só vive quem morre para si mesmo. Em sexto lugar, engrandecer a Cristo. Todas as metáforas da nova vida estão formando esse novo homem. Nenhuma delas é uma desculpa para aquilo que pertence à velha vida. Paulo não queria apenas conhecer Cristo, nem apenas ganhar Cristo, ele queria engrandecer Cristo. Ele queria isso com tudo que ele tinha. Ele não pensava, isso aqui, essa parte da minha vida, eu não quero engrandecer Cristo com ela não, porque isso aqui eu tenho outro interesse com isso. Ele não conseguia ver nada na sua vida que não fosse para engrandecer Cristo. Ele queria isso com tudo que tinha, até o seu próprio corpo, até a sua própria vida. Eu não me importo com tanto que eu engrandeça a Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Eu não quero ter nem a vida. Eu não quero que nada em mim, ou que eu tenha, de alguma maneira esteja fora do propósito de engrandecer Cristo. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Filipenses 1:20. Repare bem, ele não está pedindo para ser usado, nem reconhecido. Ele está pedindo para ser um palco, que a minha vida seja um palco onde Cristo aparece. Quem se importa com o palco? Todo mundo só quer ver o ator, só quer ver o artista. Ninguém sai, que palco maravilhoso. Não, é o que o artista faz que importa. Paulo disse, eu quero que a minha morte seja um palco para Cristo, quero que a minha vida seja um palco para Cristo, quero que a minha prisão seja um palco para Cristo, um altar ambulante. Eu quero ser um púlpito vivo. Minha morte vai ser um púlpito vivo para Cristo. Eu quero viver de um jeito que o mundo olhe e diga, Cristo é grande. Engrandecer é isso. Nós não podemos fazer Cristo maior, mas eu quero que quando as pessoas me verem morrendo, elas digam, Cristo é grande. Eu quero que quando eles me vejam vivendo, eles digam, Cristo é grande. Eu quero que quando eles me vejam trabalhando e ganhando dinheiro, eles digam, Cristo é grande, e nada mais. Eu quero. E se for para isso, for preciso eu morrer, eu estou em paz. Ele vai ser visto como grande na minha morte. Então não me importa se eu vou ser solto ou vou ser condenado à morte, porque para ele viver não é mais um fim em Paulo, porque para ele o viver é Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a minha vida é uma forma de mostrar Cristo. Eu sou um palco. Essa é a minha vida. Tudo que compõe a minha vida está mostrando Cristo como grande. É isso que eu quero. Mas se a morte for mostrar Ele grande, melhor, então morrer é lucro. Essa frase não é uma metáfora bonita, é o resumo da teologia encarnada do apóstolo Paulo. Ele é uma ovelha de Cristo, e ele é um bom soldado da fé. Ele é a noiva de Cristo. Você vai encontrar nesse desejo, nessa paixão, coisas da noiva. Você vai encontrar nessa força coisas do soldado. Você vai encontrar nessa obediência coisas da ovelha. É uma alma que foi entregue e agora vive para ser moldada. O viver é Cristo, significa tudo em mim está a serviço da glória dele. Eu não vejo o meu dinheiro, a minha mente, minha inteligência, minha vida, minha morte está a serviço de Cristo. Eu não estou nesse mundo para mais nada. Eu sou um palco. O tempo, a voz, os dons, minhas dores, meus sofrimentos vão engrandecer Cristo. Então isso é mais importante do que Deus tirar essas dores. É isso.
Nas minhas dores eu não quero que ninguém veja Cristo como pequeno. Quando eu estiver sofrendo, eu não quero que ninguém veja Cristo como pequeno. Eu não quero me portar de maneira que as pessoas pensem que Cristo é menor do que as dores. Eu quero que elas vejam, ao olhar minhas dores, como Cristo é maior do que as dores do apóstolo Paulo. É isso. Mas o morrer é lucro. Isso é outra profundidade, é entender que até o fim do corpo, do teu corpo, pode ser o começo de um louvor mais puro. Ele está dizendo o seguinte, por exemplo, a gente não vai ser condenado como ele, mas o meu envelhecer, em vez de ser um desespero, eu quero que no meu envelhecer, as pessoas, eu quero que isso seja um palco, para que elas vejam Cristo, na minha velhice, nas dores da velhice, nos problemas da velhice. É aceitar que a morte, quando chega, não interrompe a minha adoração, ela consuma a minha adoração. A vida engrandece Cristo pelo sacrifício diário, um vivo sacrifício, e a morte engrandece Cristo porque as pessoas veem uma entrega final que o engrandece. Ele é muito maior que a morte, ele era muito maior que minhas dores, ele era muito maior do que aqueles supostos atos de justiça. Ou seja, uma é o altar, a vida, não é? Um vivo sacrifício. A morte é a oferta final da minha vida no mundo. E é por isso que João Batista, diante de Cristo, disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque isso é a descrição da vida, isso é mais do que humildade, isso é o nosso chamado, é vocação do cristão. E é isso que está naquelas várias metáforas. É esse retrato que forma. Paulo assumiu essa mesma postura não apenas como frase, mas como identidade. Ele queria que o nome dele sumisse, se isso fizesse o nome de Cristo brilhar. Então ele diz o seguinte: se eu ficar preso, essas pessoas estão pregando Cristo corretamente, provavelmente eu vou desaparecer, não é? Eu estou aqui, estou sendo esquecido. Não importa. O que importa é que Cristo esteja sendo anunciado, proclamado. E a maneira como isso se manifestava era concreta. Seu corpo era realmente ferramenta da glória. Ele diz: carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Ele não olhava que aquelas marcas, aquelas feridas, aquelas cicatrizes fossem dele, são de Cristo, porque nelas tudo que eu queria era mostrar Cristo grande. Então não são minhas feridas, não são minhas cicatrizes. Eu carrego em meu corpo as estigmas de Cristo, as marcas de Cristo. Seu ministério então era uma vitrine da cruz, seu sofrimento era uma liturgia viva do poder de Cristo. Ele foi apedrejado, açoitado, aprisionado, abandonado, e mesmo assim, cada ferida, ele não se enchia de autopiedade. Ele dizia: essa é uma ferida de Cristo, não é minha, não olhem para mim, vocês aí em Filipos, não fiquem com pena de mim, porque essa ferida é uma marca de Cristo, é uma ferida de Cristo, ou seja, ela é um palco para manifestar a glória de Cristo, não a mim mesmo. Cada lágrima era uma lente, cada perda um espelho apontando para um Cristo maior do que o que ele perdia. Se ele mostrasse que alguma coisa que ele perdia, seu nome ou qualquer coisa, fosse maior que Cristo, então aquilo derrubava ele. Não era masoquismo, era uma missão, mostrar com o próprio corpo o que as palavras já não conseguem expressar. A gente mesmo cantou aqui agora, quando as palavras não conseguem expressar, o Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu quero agradecer Cristo, mas todas as minhas palavras não conseguem contar como eu desejo engrandecê-lo. Então tudo está contando, minhas cicatrizes estão contando, minhas prisões estão contando, minha vida está contando, minha morte vai contar. E é por isso que Paulo não tem medo de morrer, porque ele sabe que se viver e mostrar Cristo, para ele essa é a definição de vida. Viver para mim é Cristo, e morrer vai mostrá-lo, e eu vou encontrá-lo perfeitamente. E se Cristo for exaltado na minha morte, então sinceramente tudo isso é lucro. Então viver é um altar, morrer é uma oferta, e quando Cristo é o centro, até a morte vira uma glorificação. É Paulo está dizendo. Em sétimo lugar, a vergonha como temor e a coragem como graça. É outra marca que aquelas metáforas formam. Tem muita coisa que a gente teme nessa vida. A gente teme o fracasso,
A gente teme o abandono, a crítica, a solidão, a escassez, a morte. Mas nenhum desses era o maior temor de Paulo. O que ele mais temia era envergonhar o nome de Cristo. Era que quando cada uma dessas coisas acontecesse, ele de alguma maneira mostrasse que essas coisas são maiores que Cristo. Era viver de um jeito que de alguma maneira quando essas coisas acontecessem, ele diminuísse Cristo, em vez de engrandecê-lo. Era falar de Jesus com lábios e de alguma maneira negá-lo com sua dor, negá-lo com suas cicatrizes, negá-lo com a sua morte, negá-lo com suas perdas. Era ter coragem de pregar, mas não a integridade de refletir isso. Ele diz: também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esta é a minha expectativa e esperança, de que em nada disso eu seria envergonhado. Ou seja, quando eu tiver sentido a maior dor, a minha grande expectativa é que isso, eu não vou agir de uma maneira que não engrandeça Cristo, porque isso seria muito pior do que a dor. Essa é uma oração de quem entende que existe um tipo de vergonha muito mais séria do que a pública, a vergonha de ter vivido aquém da glória que Cristo merece. E é por isso que o medo de Paulo não é o medo de sofrer, é o medo de quando eu sofrer não honrá-lo. Sofrer era ruim, não é? Como eu disse, ele não era masoquista, mas o maior medo dele no sofrimento era se por acaso no sofrimento Cristo não fosse engrandecido. Esse medo era maior que o medo do sofrimento, de encolher quando ele era para glorificar, de se calar por causa do sofrimento quando ele era para proclamar, de amar a própria reputação ou o seu corpo do que o nome de Cristo. Mas repare, junto com esse temor vem um clamor. Paulo não confia na sua bravura, ele se vê como uma ovelha totalmente dependente. Ele sabe que a coragem que ele precisa não é a natural. Não existe uma coragem natural que possa cobrir isso. Coragem não é uma personalidade extrovertida, não é uma mente bem treinada, não é uma ousadia do temperamento. É um dom da graça. Eu creio, eu tenho uma expectativa que a graça nunca vai deixar. É o Espírito que capacita a alma. É por isso que ele escreve aos Coríntios: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Nosso propósito é agradar. Paulo vive com o seu objetivo: eu quero agradar a Cristo. Quando eu sofro, eu penso: como eu posso agradá-lo? Quando eu carrego essas marcas, como elas podem agradar a Cristo? Eu quero agradá-lo. E isso se reflete onde? No corpo, na maneira como ele usa a vida que recebeu. O corpo para Paulo não era muito mais do que biologia, processos bioquímicos. O corpo para ele era um palco, era um templo, era uma vitrine da glória de Cristo. E se isso mostra a Cristo, isso muda tudo. Ele diz: tudo na minha dor, tudo nas minhas perdas, todas as minhas prisões, muda tudo. Significa que sua língua foi feita para falar a verdade com graça. Por que Deus um dia criou a língua humana? Para engrandecer Cristo. Agora eu sei, durante muito tempo eu achava que a minha língua tinha alguma coisa a ver comigo, mas agora eu sei por que Deus criou a língua: para engrandecer Cristo. Então é o que eu quero, sabe? Que seus olhos foram dados para ver como Cristo vê a vida. Eu estou vendo a vida como Cristo. Se não estou, então meus olhos estão sendo usados errados, não estou engrandecendo Cristo. Que suas mãos existem para servir, não para controlar. Que seus pés caminham para onde Cristo o envia para exaltá-lo, na igreja ou na cadeia. Esse é o padrão: corpo como instrumento, vontade como oferta, temor não do mundo, mas o único temor de envergonhar a grandeza de Cristo através do corpo. E quando esse temor está no lugar certo, a coragem aparece, é o que Paulo diz. Porque o teu temor de desonrá-lo é maior do que o temor que aquelas coisas.
O meu temor de desonrar Cristo na dor é muito maior do que o meu temor da dor. E é por isso que surge uma coragem sobrenatural para eu enfrentar a dor. Porque o meu temor da dor é muito menor do que o meu temor de desonrá-lo quando a dor chegar. É isso. Não, você vê, não é esforço humano, é a resposta da graça. Porque quando você ama a glória de Cristo mais do que ama a sua própria segurança, Paulo diz, então você vai encontrar coragem para ser chicoteado e para morrer. É aí. Você encontra uma coragem então que não é sua mais, mas é dele. Então o cristão verdadeiro não teme a dor. A dor é dor, mas ele tem um temor maior, desonrar a Deus na dor, desonrar, não engrandecê-lo na minha dor. Então o pensamento maior é: será que eu não vou honrá-lo na minha dor? Do que o medo da dor. O maior medo meu é desonrá-lo na dor. Isso dá coragem para eu enfrentar a dor de uma maneira que ele seja engrandecido. É isso. E ele quer ser, em 8º lugar, achado em Cristo, essa união como segurança escatológica. Paulo não quer ser visto como alguém bom, não quer ser visto como alguém forte, nem como alguém sábio. Ele quer ser visto em Cristo. Meu desejo é ser achado nele. Se alguém me enxerga em Cristo, é isso que eu quero. Não quero que alguém me veja como sábio, inteligente, capaz. Ele diz, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia somente na fé no que Cristo fez. Filipenses 3:9. Essa é uma das frases mais profundas e mais revolucionárias de toda a Bíblia. Paulo está pensando na morte, está pensando nessa possibilidade, no dia em que ele será revelado como ele realmente é. E naquele dia, lá no grande dia, no dia da glorificação, ele não quer ser encontrado com nenhuma credencial que aponte para nada além de Cristo. Ele não quer que aquele dia da glorificação seja algo sobre Paulo, mas sobre Cristo. Isso é incrível. Ele não quer aparecer diante de Deus com nenhum histórico impecável de oração. Ele quer ser achado em Cristo, não no seu histórico de oração, não no seu histórico de fidelidade da pregação da palavra. Debaixo do sofrimento, ele quer ser encontrado em Cristo só. É a única coisa que importa. Ele não quer ser encontrado com um dossiê moral elogiável. Ele quer ser achado em Cristo, coberto por Cristo, oculto em Cristo, justificado em Cristo, Cristo sendo sua sabedoria, Cristo sendo tudo. É assim que ele quer que um dia Deus olhe para ele. Ele não está juntando na vida nada que quer que Deus um dia olhe e diga: bom, vencedor. Ele quer dizer: eu sou vencedor em Cristo. Tudo que está em mim é de Cristo, porque Paulo sabe que o que muita gente ainda finge que não sabe: a justiça própria é uma mentira bonita, não importa de onde a gente atire. Ela parece funcionar enquanto estamos cercados de elogios e conquistas, mas no dia da morte ela desmorona. Paulo diz: é bom que desmorone antes. E se você estiver apoiado nela, quando ela desmoronar, você vai desmoronar também. Se você se apoia realmente na sua vida de oração, então você pode tirar alguma justiça disso enquanto estiver vivo, mas quando você morrer, ela vai desmoronar e você vai desmoronar junto. É por isso que a doutrina da união com Cristo está no centro da fé bíblica, porque não se trata apenas de imitar Jesus, não só de aprender com Ele, é estar unido a Ele. Unido como? Na sua morte, em sua ressurreição, em sua justiça, em sua glória. É unido em Cristo em tudo. Paulo não quer apenas um Cristo que morreu por ele, ele quer estar em Cristo. Ele quer estar escondido em Cristo como Noé estava escondido na arca, selado, envolvido
Ele diz assim, Colossenses: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É lá. Essa é a sua segurança da sua função, a única. Você está escondido em Cristo. Nada mais. Se você achar que a sua vida de oração, que a minha vida de pregação, que os meus sofrimentos de alguma maneira são uma segurança para mim, isso é uma loucura. Não é que você melhorou, não é o que você melhorou que conta, é o que você morreu. E sua vida agora está guardada em outro lugar, em outra pessoa. É por isso que o Pai me vê sentado nos lugares celestiais em Cristo, porque na verdade é onde eu estou. E aqui está o ponto que muda tudo. A salvação não é apenas o perdão dos pecados, é essa troca de identidade. Por isso que o cristão não vive confuso no mundo. O apóstolo Paulo está dizendo: eles me botam na cadeia, eu não fico lá, agora como é que está a minha identidade? Está no lixo, eu estou sem autoestima nenhuma aqui, vivendo desse jeito. Não é você se tornando mais digno, é você sendo incluído naquele que é digno. É aí que está a tua dignidade. Você está incluído naquele que tem uma identidade perfeita. Por isso Paulo não teme a morte. Ele sabe que a morte não vai revelar Paulo, a morte dele vai revelar Cristo. Se a morte de alguma maneira fosse revelar Paulo no seu melhor, ele está dizendo: eu estaria desesperado. Se ele for achado em Paulo, no seu melhor, tudo aquilo fede diante de Deus. Mas eu quero ser achado em Cristo. E se eu for achado em Cristo, não há nenhuma acusação contra mim, não há nenhuma condenação, não há nada. Essa é a confiança do cristão. Não que será achado como um bom histórico. Foi um bom, fez as coisas, ele é bom. Deus diz bom, porque achou aquela pessoa em Cristo. Então em Cristo tudo é bom para Deus. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Se eu estou em Cristo, então ele se compraz. Ele diz bom. Você vai ser achado em Cristo, com a justiça de Cristo sobre si, como um manto, como uma assinatura, como um selo eterno. Então ser achado em Cristo é o que Paulo diz: eu quero ser achado nele. É a certeza de que no final, no dia final, tudo que Deus vai ver em você é Cristo. Não vai ver nada de Paulo. Ele diz: é isso, eu quero ser achado nele, não tendo nenhuma justiça que vem de outro lugar, só em Cristo. E não no lugar, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Há essa coisa trinitária. A linguagem do Evangelho não é só doutrina, é espacial também. Não se trata apenas do que você sabe, se trata de onde você está. E Paulo entende isso como poucos, acho que como ninguém. Ele não se refere ao cristão como alguém com Cristo, ou apenas alguém que pertence a Cristo. Ele diz que estamos em Cristo. É mais do que proximidade, é a habitação, é a identidade vindo dele, é a identidade sendo a dele. É essa união vital. É por isso que ele diz que quero ser achado nele, porque estar em Cristo não é uma metáfora, é a realidade espiritual. Em Cristo eu tenho tudo. O Pai me predestinou em Cristo, me amou em Cristo. Fora de Cristo eu não tenho nada. É o lugar onde toda a salvação acontece, é o refúgio da alma, é o esconderijo do Altíssimo, é Cristo. A Bíblia inteira aponta para isso. Noé estava na arca, não perto da arca, não sabendo sobre a arca, não sendo especialista em arca, ele estava na arca quando o juízo chegou. Ele estava dentro dela, e por estar dentro dela, ele estava salvo. Se ele fosse o maior especialista da arca, fora da arca, ele estava perdido. Paulo diz: eu quero ser achado em Cristo, como Noé foi achado na arca. O homicida involuntário corria para a cidade de refúgio, não bastava ele saber o caminho, onde estava a cidade, fazer uma prova sobre a cidade, ou ele estava na cidade, ou ele ia morrer. O povo de Israel pintava os umbrais da porta com o sangue do cordeiro.
Não adiantava o anjo ver o sangue na casa de qualquer outra pessoa, parente. Era preciso estar. Você não podia botar o sangue ali e ficar na casa ao lado. Você tinha que ser achado dentro da onde estava, dentro de Cristo, em Cristo. Sempre foi sobre estar em um lugar, e agora é sobre estar em alguém. Na velha aliança, para apontar para Cristo, você tinha que estar num lugar. Se você estava entre o povo de Israel, você era o povo de Deus. Você estava fora, você não era. Cristo é a nova habitação do povo de Deus. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Ele é a rocha onde nós nos escondemos. Ele é o lugar, o único lugar onde o juízo de Deus não chega, é em Cristo. A questão não é se você sabe muito sobre o lugar. Você está em Cristo ou você não está em Cristo. Se você não estiver em Cristo, não importa, Paulo diz, aquele meu currículo, fora de Cristo aquilo é esterco, porque eu estou tão condenado como quem não tinha currículo nenhum. E Jesus é o único lugar onde o juízo de Deus não alcança. Não é as suas orações, não é a sua vida. Tu és o meu esconderijo. Tu me protegerás da aflição e me cercarás com canções de livramento. Salmo 32:7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, aquele que está em Cristo, então ele descansa. Vinde a mim, vocês vão ter descanso. Eu sou o lugar onde você tem descanso. Estar em Cristo é a diferença entre ser destruído e preservado. É a diferença entre carregar o peso da sua própria culpa, ou não ter culpa nenhuma diante de Deus. E o mais maravilhoso é que em Cristo você tem tudo: justiça, porque Ele é perfeitamente justo; santidade, porque só Ele tem o poder transformador; esperança, porque Ele garante e guarda a sua vida, está escondida em Cristo; justificação, santificação, glorificação, tudo só flui de um mesmo lugar, de Cristo. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo, para os que aceitaram Cristo, os que acreditaram em Cristo, mas para os que estão em Cristo, não há condenação para eles, como não havia para Noé dentro da arca. Você percebe? Não é ausência de condenação porque você melhorou, porque você teve uma vida de oração melhor, porque você pregou melhor, porque você conheceu melhor. Não há condenação porque você está em Cristo. É ausência de condenação porque você foi transferido de Adão para Cristo, e em Cristo não há condenação, porque é o único lugar onde a condenação de Deus não chega. Agora você tem um novo lugar, um lugar onde o diabo não tem voz. Ele é o acusador, e o problema é que ele acusa todo mundo, e todo mundo é culpado mesmo. Mas em Cristo não. Quem intentará acusação? Os escolhidos de Deus estão em Cristo. Como é que ele vai acusar? Não há acusação em Cristo. Em Cristo é o único lugar onde a morte não tem direito. Essa é a habitação dos que creem. Isso muda tudo, porque se você está nele, então sua vida está segura. Não porque você não erra, mas porque ele nunca erra. Não porque você é justo em si mesmo, mas porque ele é justo. Não porque você é santo aos olhos de Deus, mas porque aos olhos de Deus ele é santo. Ele foi feito nossa justiça e sabedoria. Não porque você é sábio, mas porque ele é a nossa sabedoria. Estar em Cristo é morar na graça, sabe? É respirar segurança, é caminhar sem condenação, porque quando ele é seu lar, a sua casa não pode. Esse é o alicerce, essa é a rocha onde a casa é construída, e podem vir as tempestades. Em 10º lugar, conformar-se a Cristo, a cruz como forma da alma, a nova forma da alma. Paulo não quer apenas conhecer Cristo, não quer apenas estar com Ele, ele quer ser como Ele. Você vê que a mudança da vida é só para quem já está nele, e não para conquistar ou ser aceito por Deus de alguma forma. E a linha que conecta esse desejo ao mundo real é o quê? É a cruz.
quero conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ou seja, você é mais parecido com Cristo quando você é mais parecido com ele em sua morte. Filipenses 3,10, repare, não é só admiração, não é seguir princípios, é uma transformação profunda. O que molda o cristão não é a teoria, nem a filosofia, nem a prática em si, é a cristologia, a gente pode dizer. O que Cristo é, ele imprime em quem está nele. E isso muda a antropologia. O ser humano não se entende mais fora de Cristo. Ele não consegue mais analisar a sua alma fora de Cristo. Minha alma está assim, está assado. Ele não consegue, porque ele não consegue analisar sua alma fora de Cristo. Qualquer pessoa que analise sua alma fora de Cristo, ele pensa, isso não é a análise da minha alma, porque eu estou em Cristo. Não é a vontade própria que dita a forma e direção, é Cristo, o Deus homem crucificado, que redefine o que significa viver, sofrer e morrer. Ser conformado a Cristo, então, é ter a vida moldada pela cruz. O que Paulo quer no seu desejo aqui é radical, não apenas compartilhar os sofrimentos de Cristo, mas deixar que os sofrimentos e todos os episódios da vida o transformem. Estão me transformando. Quando eu recebo aquilo que Jesus recebeu no mundo, eu estou sendo transformado em alguém mais parecido com Ele. É isso. A morte de Cristo não é apenas um evento histórico, ela se torna um molde para a alma, referência para cada dor, cada entrega, cada sacrifício. Esse era o desejo de Paulo. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Olhe bem, a conformidade não é opcional, porque é um destino da predestinação. A eleição é a escolha, a predestinação é para que eu fui escolhido, não é para ir para o céu. Fomos predestinados não para ir para o céu, mas para sermos a imagem de Cristo. O destino que passa pela cruz, pela entrega, pelo abandono da própria vontade. Jesus nunca fez da vontade dele o centro da sua vida. Não se trata de violência ou masoquismo, trata-se de forma da alma, forma do caráter, forma do coração. A imagem de Cristo. É molde, a arquitetura do Espírito, é o buril da graça trabalhando para esculpir, é o que o Pai está fazendo. O Pai está esculpindo a imagem de Cristo. Cada lágrima, cada perda, cada aflição, cada humilhação, tudo é um cinzel na mão de Deus, Paulo diz agora. Cada prisão, cada chicote, minha alma está cada vez mais refletindo isso, e esse é o meu grande desejo. E o meu grande temor é que alguma coisa dessas não esteja apontando para isso. E aqui está o ponto crucial. Viver para Cristo inclui aprender a morrer com Ele. Paulo diz, eu quero ser conformado em sua morte. Porque a verdadeira semelhança não surge do conforto, nem da segurança, nem da glória passageira. Não foi essa a glória que Cristo manifestou no mundo. Surge no contexto da cruz, no contexto do eu morro para que Cristo viva. Como Cristo morreu para que o Pai fosse exaltado. Então é uma jornada que começa no presente, mas aponta para o eterno. Ser conformado a Cristo não é uma perfeição momentânea, é um processo que atravessa a vida inteira, até que a ressurreição revele a obra completa de Deus, não a minha. A cruz não é apenas sofrimento, é forma, é toda a alma que deseja ser como Cristo aprende a morrer com Ele no caminho de se tornar realmente viva. Ou seja, a vida agora é cruciforme, tem a forma da cruz. E a vida então é sobre forma, sobre como a vida de Cristo imprime o seu caráter agora em nós, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que lhes devia se agarrar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em aparência humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A encarnação não é apenas um ato divino,
é um modelo existencial. Cristo desce do trono da glória para habitar na pobreza da carne. O sofrimento nele não é e agora para nós não é um acidente, nem mais um castigo. É a lente que revela essa beleza de caráter, quando tudo ao redor parece vazio, como para Paulo escrevendo da cadeia para os filipenses. Ou seja, é uma mansidão que não é fraqueza, porque mansidão, querido, às vezes a gente é manso porque a gente é fraco e alguém mais forte, a gente fica meio sem opção, não é? Mas a mansidão de Cristo é porque ele era infinitamente forte, mas não fez. Ele podia reagir, mas não fez. É isso. A força interior que não precisa provar nada. Jesus não precisava provar a cada passo que ele era todo poderoso. É confiança que não depende das circunstâncias. Aqui surge a estética da graça, a autoanulação voluntária. Não é derrota, mas é a maior arte da graça. É o desenho da alma que aprendeu que a grandeza se revela, Paulo está dizendo, quando você se entrega totalmente a Cristo, por Cristo. Paulo está dizendo, em outras palavras, a vida cristã não é seguir regras, é a paixão de estar sendo transformado na imagem de Cristo. Então nunca é triste, nunca é uma obediência forçada. Então ele diz que ele deseja por fim estar com Cristo. Muitas vezes pensamos no céu como um espaço, como uma paisagem eterna, mas para Paulo o céu não é um lugar, para Paulo o céu é uma pessoa. Ele não diz, é melhor estar ausente do corpo e estar no céu, estar com Cristo. Tem desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1:23, repare, ele não diz, quero chegar lá, ele diz, estar com Ele. Eu não quero chegar onde Ele está, eu quero estar com Ele. Não quero estar com Ele porque a casa é bonita, porque o lugar que Ele vive é maravilhoso. Eu quero estar com Ele. Ele diz, quero estar com Ele. A presença de Cristo supera qualquer coisa. Por isso que a Bíblia não fala tanto do céu. As pessoas ficam curiosas, como o céu será, como será isso, como será aquilo. Essa é a curiosidade errada. Paulo está dizendo, a presença de Cristo supera qualquer coisa que o céu possa ser. Como a curiosidade quer saber, o céu não é a experiência sensorial, não é o que faz céu, o céu não é a experiência sensorial de paisagens, o que faz o céu é a comunhão viva com Cristo. Essa escatologia transforma tudo, porque não se trata do que vamos ver, mas de quem vamos encontrar. O que vamos ver não é importante, Paulo está dizendo. O que dá sentido à eternidade não é o tempo sem fim, viver para sempre, nem a ausência de dor, é a proximidade do Salvador. Paulo escreve aos Coríntios e reforça, preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ele nunca vai falar habitar no céu, habitar num lugar maravilhoso. Não há pressa em morrer, não há ansiedade em deixar a vida, há uma saudade, um desejo, uma antecipação que atravessa dias, noites. Ele diz, esse desejo atravessa minhas prisões, eu não quero isso como fuga da prisão, atravessa os meus sofrimentos, porque estar com Cristo transforma o agora. Paulo diz, se eu quisesse estar com Cristo, porque eu quero fugir da prisão, então meu agora não foi transformado por Cristo. Cada experiência de comunhão, cada oração atendida, cada visita do Espírito é uma prova de que eu estou cada vez mais perto de estar com Ele. E é aí que a saudade se torna pedagógica. Ela nos ensina a valorizar mais o que temos de melhor, a presença de Cristo agora. Tudo o que é terreno se torna sombra do que está por vir. É por isso que é um maranata no meu coração. Ele está dizendo, a cada instante da vida é vivido com o coração voltado para a eternidade, por causa de uma pessoa, não para um lugar, mas uma pessoa. O cristão aprende assim a medir tudo pelo que Cristo é, não pelo que o mundo oferece,
mas pelo conforto, pela fama, o prazer, não, mas pela proximidade de Cristo. A prisão está me aproximando de Cristo, então eu estou bem. Paulo está dizendo aos Filipenses: eu estou bem. E Cristo fazer eu estar bem na prisão é uma antecipação da própria glória. Sentir mesmo na dor e na limitação que a presença de Cristo, Paulo diz, é suficiente, quer dizer que a eternidade já começou para mim de alguma forma. A eternidade externamente não, externamente é uma cadeia, mas ela já está pulsando dentro de mim. É isso, que cada passo de fé é um passo em direção àquela pessoa. E essa experiência que muda a forma como eu enfrento a morte, ele diz. Não é o medo que define o final da vida, é desejo. Não é a ansiedade pelo que vamos encontrar, é a confiança, porque eu vou encontrar Cristo, que eu já desfruto. O céu não é um lugar, é uma pessoa, e a saudade que ele desperta em nós é a antecipação da glória, de como nós veremos para sempre o que já experimentamos agora. Cristo não é apenas uma promessa distante, não é? Ele só é real quando ele é uma presença antecipada, é o que Paulo está dizendo. Ele não é apenas um horizonte, não é apenas destino, ele é uma visita constante. E essas visitas pequenas, sutis, inesperadas, são penhores. Se desfrutar de Cristo aqui na prisão é tão suficiente, como não será então desfrutar com Ele na própria glória? É o que ele está dizendo. Para Paulo, cada consolação não era acaso, nem efeito psicológico, era sinal de que a eternidade estava pulsando nele. Imagine a prisão de Paulo, corrente nos pulsos, incerteza se ia viver ou morrer, inimigos por todos os lados, separação da igreja, e ainda assim, o coração dele estava transbordando. Não porque o mundo sorriu para ele, mas porque Cristo, ele estava em Cristo, ali. Cada oração respondida, cada palavra de Deus ecoando na mente, cada lembrança da graça salvadora, ele diz, é um toque do céu, me traz saudades. E a presença de Cristo transformava a dor num palco da grandeza de Cristo. O sofrimento em culto, a espera e antecipação do que estava por vir. O Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, descreve essa presença de forma poética, como uma noiva. Como eu disse, ao juntar as metáforas, o melhor retrato que você tem é esse que Paulo nos mostra tão bem. Aqui em Cantares 2:8 diz: eis a voz do meu amado, ele vem saltando sobre os montes, pulando as colinas. Você vê, não é apenas música, é experiência espiritual. É assim que a alma está percebendo cada vez mais a proximidade final de Cristo. O cristão aprende a ouvir a voz de Cristo nas pequenas coisas, no silêncio da oração, na palavra lida, com fome, no consolo inesperado de irmãos. Viver com Cristo não é apenas obedecer regras, e é receber visitas diárias do céu, que vai aumentando na alma saudade, desejo, porque você experimenta agora. Essas visitas são pedagógicas, ele ensina que o que mais importa não é nada do que foi tirado de Paulo, mas o que ele já tinha e para que ele estava se dirigindo. Elas moldaram desejos, ajustaram expectativas, fortaleceram seu ânimo. Cada toque da graça prepara a alma para a eternidade, é o que ele diz. Todo dia eu estou sempre preparado para a eternidade. Cada vez que a graça toca, para o momento em que não haverá mais saudade, apenas presença plena. Paulo entende isso profundamente. Ele não vive esperando apenas um dia futuro, ele sente o céu na cadeia, mas parcial, e é por isso que ele sente saudade do futuro que ele vai ter,
porque se a presença na cadeia é tão maravilhosa, se a presença dele na dor é tão sublime, e essa percepção muda o viver, o tempo presente deixa de ser apenas sobreviver até chegar o fim, e se torna um caminho de antecipação. Cada escolha, cada ato medido pela proximidade de Cristo, a presença antecipada também desperta cada vez mais anseio, saudade, mas não algo amargo, mas uma coisa doce, que corrige o coração, aquece a esperança e finalmente alimenta a fé. É que Paulo está dizendo o seguinte: eu experimento tanto do céu agora, que isso aumenta meu desejo de experimentar tudo o que ele é, Cristo. E é nesse contexto que o cristão aprende a paciência, a gratidão, a perseverança. Os frutos do Espírito, queridos, não são coisas que a gente faz. Você já percebeu isso? Às vezes assim, porque o fruto do Espírito é amor, mansidão, paciência, domínio próprio. Paulo diz, é isso que está produzindo. As visitas não substituem a glória futura, elas me deixam com certeza dessa glória, nessa antecipação dela. São como amostras, é como se Jesus todo dia me desse uma amostra da eternidade com Ele, e essas amostras são tão perfeitas, que são maiores do que todas as coisas, que aumenta o meu desejo por isso. Então, as contínuas visitas de Cristo hoje são primícias do céu, penhores que antecipam a eternidade para mim. Eu sei como vai ser a eternidade, por causa dessas coisas, por causa desses pequenos gostos, e Ele vai continuar expressando isso. Eu não posso expandir mais isso como eu gostaria de fazer. Talvez mais umas 6 coisas que eu reservei. Mas você vê o que cada metáfora que descreve alguém que Deus regenerou é. Não há nada delas que aponte para algo na carne. É tudo nelas mostrando a riqueza infinita do que Deus faz na alma em Cristo. Então, quando nós olhamos para cada uma dessas metáforas, você pode ver na vida de Paulo a beleza disso. O amor da esposa, a entrega como uma ovelha completamente submetida à vontade de Cristo, a força de um guerreiro, por causa do poder de Cristo, que torna o medo de não engrandecê-lo diante de todas as coisas, torna aquele homem que era fraco em si mesmo, forte. Nós precisamos que cada uma dessas coisas, como eu disse, as metáforas não diz que você tem que ser aquele bicho ou aquela coisa, não é? Você é prudente como uma serpente, você não vai ser uma serpente. Você é manso como uma pomba, você é obediente e sujeito como uma ovelha, como Jesus foi ao Pai, você é a Cristo. Você é alguém que se levanta, veste toda a armadura de Deus e resiste no dia mau, como Paulo estava resistindo, porque o temor dele de não engrandecer Cristo era muito maior do que o temor das coisas que ameaçavam a vida, ou a reputação, ou o nome. É assim. Esse é o retrato do Filho de Deus, é o retrato que Deus está esculpindo ainda, diariamente, tudo por Cristo, para Cristo, por causa de Cristo. Paulo diz, eu não acrescento nada a isso. Ou a minha vida de oração é o resultado de eu estar em Cristo, e então ela não acrescenta justiça nenhuma a mim, ou ela é um trapo imundo que fede diante de Deus. E quando nós vemos tudo assim, a gente realmente vê que a vida toda, sem exceção, é sobre Cristo. E os nossos maiores temores vão engolir os menores temores. Tememos a dor, mas tememos muito mais não engrandecer Cristo na dor. Tememos isso, aquilo outro, mas tememos muito mais que nessas coisas
Cristo não seja engrandecido no meu corpo, na minha vida. E é isso que é a marca da regeneração. Isso não é perfeito em nenhum momento na vida, mas está sendo feito por mãos que nunca falham. Só quem conhece Cristo perfeitamente é o Pai. Então só Ele pode nos moldar na imagem do seu Filho. Vamos ficar de pé. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então. Pois quem pede recebe, quem busca vai achar, e aquele que bate a porta se abrirá. Deus conhece o melhor, a bênção pra nos dar. Se não é o que pedimos, é o que irá nos guiar. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza há poder, na espera há direção. Sua vontade é boa, a melhor solução. O tempo que parece longo pra mente impaciente é o exato momento pra resposta que é crescente. Se a oração não vê resposta, olhe bem com atenção. Deus já pode ter agido fora da contemplação. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza há poder, na espera direção. Sua vontade é boa, a melhor solução. Paulo orou e clamou, o espinho não saiu, mas a graça foi maior. Em sua dor ela surgiu. Que possamos aprender com fé e submissão. A vontade do Senhor é sempre a melhor lição. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então. Sua vontade é boa, a melhor solução. O tempo que parece longo pra mente impaciente